Tirar o assunto por aqui, porque o vereador Fernando Holliday, do Partido Novo, é o novo alvo do Supremo Tribunal Federal. O ministro da Corte, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal apure a conduta do vereador de São Paulo em relação aos atos registrados no dia 8 de janeiro em Brasília. Essa determinação aconteceu depois da bancada feminista da Câmara Municipal de São Paulo acionar o Supremo Tribunal Federal com o argumento de que Holliday usava as redes sociais após a eleição de 2022 para promoção do que disseram ser um incentivo a atos golpistas, podendo configurar delitos de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de incitação ao crime. A Procuradoria-Geral da República argumentou que a investigação deveria ser enviada à Justiça de São Paulo, mas Alexandre de Moraes avaliou o argumento como prematuro por conta da conexão com outros casos de investigação no Supremo. Agora, a gente acompanha o andamento justamente desse caso. Mano, começa essa. Precisa apurar a responsabilidade de todos os eventuais envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. A democracia é inegociável, é um valor que precisa ser defendido por todos os brasileiros, independentemente se você é de esquerda ou de direita. A gente precisa defender o direito de concordar em discordar. E os atos do 8 de janeiro foram contra esse direito sagrado. Todos os envolvidos, seja aqueles que invadiram ou que incentivaram ou financiaram a ida dos invasores, precisam ser devidamente investigados no devido processo legal e punidos aqueles que precisarem ser punidos. Mas gente, desculpa, peraí, Holliday... para tudo, com todo respeito. Peraí, tudo bem, todos os envolvidos. Agora, todos os envolvidos, qualquer um chega lá e faz uma petição e uma pessoa passa a ser uma investigada? Como é que é isso aí? E o pior, como é que é isso aí? O vereador... na véspera ou antivéspera, fez uma denúncia séria dentro da Câmara de Vereadores de possível, suposto, pretenso nepotismo na bancada do PSOL. Isso tem que ser dito. O vereador subiu na tribuna e denunciou que um deputado do PSOL na Câmara contratou a filha de outra deputada. Eu ouvi o discurso do vereador. Ele disse assim: não foi sogro, não foi ex-sogro, não foi cunhado. Sim, foi Por que ele diz isso? Porque quem está na política sabe que há situações em que há dúvidas. E alguns colegas fazem consultas às procuradorias da casa para saber pode contratar, não pode contratar. Mas ninguém tem dúvida de que não se pode contratar filho, por mais competente que seja. Um dia ou 2 dias depois, essa bancada se une e denuncia o vereador. Eu quero saber qual é o fato objetivo que atribuíram ao vereador. Tem uma situação objetiva? Tem um vídeo do vereador lá insuflando os manifestantes? Tem participação dele no quebra-quebra? Tem áudios? Houve alguma coisa? Não, tem algumas postagens. Eu fui atrás ontem à noite das postagens. Janaína, eu não encontrei nada. O Holliday, no final do ano passado, início do ano, sempre esteve aqui com a gente, fazendo vários programas. Aqui com a gente, E eu sou testemunha, assim, que ele sempre foi absolutamente correto no que se refere a essa questão em relação aos atos antidemocráticos. Sempre condenou, nunca incentivou, de maneira nenhuma. Então, assim, eu realmente não consigo compreender. Entendeu? Porque, assim, veja bem, existe mais um balão de ensaio, é muito mais um tubo de ensaio que estão querendo promover do que realmente a questão. Afinal de contas, as duas visões são complementares. Eu não disse que ele é culpado. Eu disse que a justiça precisa... Senão não precisa, porque não tem elementos. Veja bem, a justiça precisa apurar quando há elementos. Quando você envolve uma pessoa que acabou de fazer uma denúncia sem algo visível, né? Porque assim, ou tem que se mostrar o que foi que ele fez. Porque senão todo mundo pode ser investigado a todo momento. Você gente, acha democracia... que ele está sendo vítima de uma retaliação, talvez? Veja, se não houver, eu quero saber o que é que o PSOL alega como elemento para imputar essa acusação grave ao vereador. Entendeu? Agora, não pode ser um achismo. Eu não posso cismar aqui que o deputado participou, chego lá, faço uma petição. Não, veja bem, entendeu? Assim... o deputado está assustado. Quando a gente fala... Eu não. Não, coitado. Quando a gente fala de direito penal, né, a briga política é uma coisa. Direito penal é coisa séria. Desculpem, não quero diminuir a política, mas direito penal é coisa séria. Não é assim.
né? Então, nós podemos estar diante, quiçá, até de uma imputação falsa de crime. Podemos estar diante de uma denunciação caluniosa. Por que vocês discordam? Eu já percebi que o deputado e você discordam dessa fala dela. Em que sentido? Não, o meu ponto, eu não tenho nada pessoalmente contra o Holliday e não estou dizendo que ele é culpado. O que eu estou dizendo é que se há elementos e se a Justiça considerou que há, eu não tenho competência maior do que o Supremo Tribunal Federal. Se a Justiça considerou que há elementos para investigação, é preciso investigar. Se ele foi inocente, é preciso ser inocentado e ele tem direito de entrar com outro processo por denunciação caluniosa, não tem? Sim, mas é que eu acho que é também papel de quem está na imprensa fazer as apurações, né? Porque senão, assim, não, olha, entendeu que tem, vamos aguardar, você que prove que é inocente. Quais são os elementos? Há elementos, ele esteve lá, né? Então, assim... o comportamento homicida. Não necessariamente estar lá, né? Tem várias formas de participar, incentivar, financiar. Mas eu acho que isso não é a cara do Holliday. Eu também acho que não. Eu também acho que não. E eu concordo com a Janaína que, de fato, me parece uma situação de algum tipo de perseguição que teve aderência ali do STF. Deixa eu só dar uma hora. Agora também o ponto do Mano também é importante. Gente, nós estamos ao vivo nesta sexta-feira, são 10 horas e 31 minutos aqui na Jovem Pan. Pode falar, deputado, por favor. Eu dei uma sugestão, à época que aconteceram esses atos antidemocráticos, uma sugestão muito objetiva para os parlamentares que questionavam a legitimidade do presidente Lula governar o país, que era rasgar o diploma deles mesmo. Porque foi a mesma urna, foi o mesmo TSE, tudo passou pelo mesmo rito. Então, se você não acredita, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Se você não acredita no diploma de Lula, você não pode acreditar no seu. Até o momento, ninguém rascou diploma. Então, imagino que todos estão acordando, né, com a legitimidade do presidente Lula de governar. E que esse processo tem que ser feito para ver o quão longe cada pessoa foi nisso, né? Uma coisa é você estar ali acampado na frente do quartel, outra coisa é você marchar até a esplanada, outra coisa é você entrar na esplanada, fazer ato de vandalismo, outra coisa é quem estava financiando e nem estava lá, estava por trás disso tudo. Então tem que ser feita essa investigação. Não conheço o caso específico de Holliday, mas eu acredito que todos que de alguma forma incentivaram, estiveram juntos, tem que ter essa apuração do que foi feito para poder ver qual é a gravidade disso. Um ponto não anula o outro, né? Tem que tomar cuidado o que é participação, né, e o que é um comportamento omissivo e talvez até interessado. Tá? Muitos eleitos deputados federais, colegas seus, se aproveitaram desses movimentos, né? Estimularam desonestamente, essa é a palavra. Não tiveram coragem de dizer para aquelas pessoas que o que elas pediam era impossível juridicamente. Eu tive. Eu quase apanhei dentro da Assembleia. Porque eu falava para as pessoas, gente, voltem para suas casas. Nenhum deles falou, né? Surfaram, estão eleitos, muitos agora estão fazendo discursos de que, nossa, de onde surgiram essas pessoas? Né? É verdade. Nossa! Né? Nossa, isso é muito real. Isso é muito real. Tem um ser humano aí que ficou fazendo teatro nesse documentário do Brasil Paralelo, que foi... Tem um ser humano aí que fez muito teatro ali. Mas eu falei para esse ser humano me ajudar a alertar as pessoas. Não tenho nenhuma ingerência. Não tem ingerência. Né? Mas para ficar do lado do presidente no palanque, com aqueles discursos ridículos, que fizeram essas pessoas acreditar que as Forças Armadas poderiam fazer alguma coisa... Né? Então, assim, do ponto de vista moral, e não estou falando do Holliday, porque eu confesso que eu não vi o Holliday assim, aprovar isso. Mas isso não aconteceu. Mas, assim, do ponto de vista moral, tem um monte de deputado eleito, né, que eu não tenho medo de dizer, tem culpa sim, mas é só do ponto de vista moral. Eu não vejo uma responsabilidade criminal. Você me pediu, na omissão do alerta. Eu pedi, Paulo. Por favor. Eu pedi que a cada fala da Janaína eu assino embaixo. A cada fala da Janaína eu assino embaixo. Bom, e vindo do PSOL, é óbvio que é uma retaliação. É óbvio. Agora, o que o Ministério Público vai fazer com essa retaliação, que é óbvio, é só o que o PSOL sabe fazer, gente. É isso. Esse partido e as pessoas que fazem parte desse partido é um desserviço nesse país. Tá? Agora, doutora Janaína, vamos trabalhar com nomes? Quem que estava fazendo teatro no Brasil Paralelo?
Deixa quieto. Do nome, né, Antônia? Você quer tumultuar o processo. Deixa quieto. Agora, sim, eu quero trazer também uma discussão para essa pauta. É uma liderança negra, né? Quer dizer, então, que as lideranças negras só são valiosas se forem de esquerda? Né? Nós vamos permitir destroçar uma das poucas lideranças negras na política só por ela ser de direita? O que tem a ver ele ser negro ou não? Não, porque assim, quando é negro na esquerda, é intocável. Né? Existe uma liderança negra à direita, né? Que agora está investigado crime contra o Estado Democrático de Direito. Que isso? É grave, porque sai nas manchetes. Entendeu? Então nós vamos permitir acabar com uma liderança negra só porque ela é de direita? Por favor, deputada. Eu concordo em muita coisa com a professora, a deputada Janaína, mas eu não acho que as lideranças negras da esquerda são intocáveis. A gente tem aí 5 anos do caso Marielle, de uma pessoa que militava na política e que foi assassinada. Então, existe violência, sim, de diversas formas, com lideranças negras de direita, de centro, de esquerda. Na verdade, é uma coisa muito mais de um racismo estrutural, né, que existe na sociedade do que propriamente uma proteção que exista à esquerda. E eu acho que é muito importante a participação política de todos e ter pessoas que estejam em diversos espectros políticos, né, participando. E eu digo isso não só em relação a essas maiorias que são subrepresentadas, como mulheres, negros, há também as minorias e tal. É importante que eles estejam participando e ninguém tem que tolher qual é a forma de participação de cada um. Do jeito que você achar que é o caminho, você tem lá e participa. O importante é essas pessoas estarem participando. Eu sei que a tua agenda é super complexa, que eu queria só aproveitar você só mais um pouco. Você está num partido de esquerda, que é o PSB, você tem diálogo ali com o governo, e a gente aqui quer saber de uma coisa. Esse ano vai ser aprovada a reforma tributária? O que você acha? Como é que estão as coisas lá em relação a isso? Essa pergunta, a gente tem que pegar uma bola de cristal, né? Porque a última reforma tributária grande que foi aprovada no Brasil foi ainda na época da ditadura militar. Então, é lógico que é muito mais fácil prever que a reforma não vai passar. Agora, por que é que eu acho que pode passar nessa legislatura? O grande entrave hoje da reforma é uma questão federativa, é a questão de como os estados, os municípios vão ficar depois dessa reforma tributária, que é uma reforma só sobre os impostos de consumo. Então você está falando de ICMS, de ISS, que é o que faz os estados e os municípios fecharem a conta. Então a gente entende, né, que o diálogo do presidente Lula com esses entes federativos é muito melhor do que o diálogo do governo anterior. Então por isso pode criar condições para aprovar a reforma. O governo hoje tem maioria no Congresso para aprovar essa reforma? Se enviassem hoje, deputado, o que você acha? Aprovava ou não? Não, tem que ter a discussão, né? Existe uma discussão que está acontecendo dentro do governo para dizer qual é o caminho que o governo quer. Tem lá a PEC 45, a PEC 110, pode ter uma proposta nova do governo. Então existe essa discussão dentro do governo, existe essa discussão na Câmara. Hoje, né, a pauta ainda precisa de discussão, por isso que se coloca um prazo aí de pelo menos 6 meses para frente para isso ser aprovado. E eu espero que tenha, porque não vai ser só a base do governo que vai votar a favor. Vai ter muita gente de direita, do centro, que vai concordar com os termos da reforma. Hoje o problema da reforma é muito menos essa questão de esquerda e direita e muito mais como é que os pequenos municípios vão ficar, como é que os grandes municípios vão ficar, como é que vai ficar a Zona Franca de Manaus, qual vai ser o incentivo que vai ser feito para o desenvolvimento regional do Nordeste. É uma discussão que está em outras esferas. E isso acaba fazendo com que seja mais fácil para o governo aprovar isso do que se fosse uma pauta que era simplesmente divisão de direita e esquerda.